Oi gente, eu decidi hoje fazer uma análise do clipe Not Today do BTS e do clipe Knock Knock do Twice. Por quê? Nos últimos dias o Twice e o BTS anunciaram o lançamento do clipe deles e o lançamento tanto de um MV quanto do outro seria no mesmo dia. E Twice e BTS são dois mega grupos famosíssimos, tanto na Coreia quanto internacionalmente. Então eles são grupos que têm uma fanbase gigantesca. Então quando dois monstros se enfrentam, chama bastante atenção. Eu ia acabar assistindo o vídeo do Twice e ia acabar assistindo o vídeo do BTS, independente da data em que fosse lançado, porque eu gosto dos dois grupos. Mas eu decidi fazer uma análise comparativa para saber qual grupo venceu a batalha de 24 horas? Na verdade, os fãs estavam meio que competindo para saber qual grupo ao final de 24 horas teria mais visualização no MV lançado. Bom, primeiro vamos falar do MV, tanto um quanto o outro, começando pelo do BTS. O BTS tem uma característica bem comum deles, que é lançar vídeos em locais abertos. Eles não costumam lançar músicas nem clipes gravados dentro de cenários fechados, como os clipes das boy bands da SM, por exemplo. E nos últimos tempos eles têm se preocupado bastante com a beleza do cenário. Então a gente vê, por exemplo, o clipe Save Me, que é num cenário aberto, com o céu de uma determinada cor, a grama que combina com o visual deles, que passa uma certa melancolia. E agora nesse clipe também, que tem um cenário muito bonito, que se passa nas montanhas e num lugar árido, aquela plataforma que fica no meio do deserto em que eles dançam, que é uma plataforma transparente. Eles têm se preocupado bastante com a beleza dos clipes e eu gosto muito de clipes bonitos no K-pop. Não só coloridos, porque o clipe colorido no K-pop é o normal, né? É o que se espera do K-pop. O Twice também lançou um clipe muito bonito, mas eu vou confessar que de todos os clipes que o Twice lançou até o momento, esse é o clipe menos bonito do grupo. Não que seja um clipe feio, não que seja um clipe mal feito, um clipe mal editado, ou que o figurino, ou que o cenário tenha ficado ruim, mas é que de todos esse foi o clipe mais assim, normal da carreira delas. No primeiro clipe da carreira delas, a gente viu elas num lugar apocalíptico, dançando com zumbis. No segundo, era um lugar fofinho e tinha vários cenários remetendo a vários filmes hollywoodianos, e ao mesmo tempo elas dançando numa quadra cheia de gente. O terceiro foi uma coisa que parecia um pouco conto de fadas, era bem colorido, meio creepy também. E esse foi uma coisa mais normalzinha, tanto na parte das roupas delas, quanto na parte dos cenários. E o estilo do MV, eu não sei como foi gravado, mas eu acho que foram tiradas várias fotos das meninas e aí colocaram foto por foto para fazer uma animação. Porque a coreografia que elas fizeram se torna muito mais interessante com esse efeito que colocaram. O clipe me lembrou um pouquinho o estilo do Red Velvet. Não que elas estavam copiando, mas, mano, me lembrou um pouquinho o Red Velvet. Eu não sei porquê. Em alguns clipes do Red Velvet, principalmente esse último, as meninas estão com um visual um pouco mais normal do que de costume, e os cenários extremamente coloridos, com cores super fortes, mas ao mesmo tempo não são cenários extremamente esquisitos, são cenários normais, um pouco normais, com uma pegada bem coloridona. Então me lembrou, sim. Então se a gente for comparar pelos dois cenários, que são completamente diferentes, então é um pouco difícil de comparar, eu poderia dizer que o BTS tem se preocupado com cenários muito bonitos e naturais, e o Twice tem feito o que elas fizeram desde o lançamento, tem se preocupado com cenários bonitos, só que com uma pegada mais coloridinha, mais fofinha, completamente diferente os dois cenários. Acho que não tem nem como comparar qual clipe em termos de cenário foi melhor, porque não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra, né? A música, eu posso dizer a respeito de Not Today do BTS que a música não foi a melhor música deles. Não comecem a me odiar por isso. Eu gostei principalmente do refrão. O refrão é muito foda. É aquele tipo de batida
que dá vontade de você sair correndo por aí. Antes do refrão tem as partes do rap. E as partes do rap eu achei muito... E as partes do rap eu achei meio comum. Eles costumam fazer isso sempre. Não só eles, como outros grupos também. Então, se eu pudesse colocar ali um JJCC pra cantar aquela parte, ou Monsta X pra cantar aquela outra, essa mesma parte, não faria muita diferença. Pra mim tá bem lugar comum. Muitos grupos aí fazem a mesma coisa. Já o pré-refrão, que é cantado, já começa a mostrar no que vai dar, que é o refrão. E o pré-refrão ficou muito legal. Também ficou bem comum. Mas o refrão explodindo, eu escutei essa música várias vezes por causa do refrão. Se eles não tivessem um refrão forte como o refrão que tiveram, sinceramente eu acho que eu não veria a menor graça nessa música. Já a música do Twice, cara, é bem diferentezinha das músicas que elas tinham lançado até então. Tá uma coisa fofinha como elas sempre lançaram, tá uma coisa dançante como elas sempre lançaram, mas uma coisa que me agradou bastante foi o fato de parecer K-pop de 2011. Eu não sei explicar qual a característica que me faz lembrar do K-pop de 2011, mas tá muito K-pop de 2011. Se você é um fã mais novo e não conhece o K-pop de uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, 2010 por exemplo, escuta os grupos fofinhos dessa época que você vai ver que o Twice, essa música do Twice lembra muito. E eu, como sou um fã que virou fã nessa época, pra mim é muito legal quando um grupo qualquer, independente do grupo, lança uma música que lembra essa época em que eu virei fã do K-pop. Coreografia. Eu não preciso falar nada da coreografia do BTS, né? Vamos combinar que os caras dançam muito. Mais uma vez, os produtores do próprio BTS devem ter percebido que o ponto alto do negócio estaria no refrão. Vamos dizer assim, da hora em que a música começa até o pré-refrão que é cantado, não tem muita graça nem na parte da música, nem na parte da coreografia. Só que, a partir do momento em que começa o pré-refrão e estoura no refrão, mano, pode se preparar para os passos de dança mais empolgantes que vocês vão ver, assim, num MV em muito tempo. Porque o BTS, ele tem um forte muito legal que é a coreografia. Eles dançam muito bem. E dançam muito sincronizado. A explosão da batida do refrão com a explosão da coreografia ficou muito foda. Eles me lembram muito o estilo de uma boy band japonesa chamada J-Soul Brothers. O estilo deles é mais ou menos parecido com o que o BTS tem feito. Essa coisa do refrão forte, com uma pegada bem marcante, com uma coreografia igualmente marcante, acompanhando, ao mesmo tempo em que os movimentos da coreografia são extremamente sincronizados. Nossa, se o BTS continuar fazendo isso, e continue fazendo isso na verdade, porque esse estilo é muito da hora, principalmente pros clipes, entendeu? Com relação à coreografia do Twice, a coreografia é basicamente mais do mesmo que elas vêm apresentando, não tem muita novidade aí. É uma coreografia bonitinha, é uma coreografia fofinha, e eu tenho uma crítica às coreografias de girl bands no geral. Nós vemos membros dessas girl bands que dançam pra cacete. E a habilidade em dança desses membros não é aproveitada porque eles limitam as meninas a dançarem uma coisinha simplesinha, bobinha e nem sal nem açúcar. O figurino, bom, BTS veste basicamente as mesmas roupas em todos os MVs, porque é aquela variação, sabe? Jaqueta, uma camisa de algodão, tecido leve, calças jeans rasgadas, tênis, colares, correntes. Não tem nenhuma originalidade se for comparar com o visual de outras boy bands por aí. Não tô querendo comparar, mas originalidade no figurino. O primeiro grupo masculino que vem na minha cabeça
é o Big Bang. Porque a forma deles de se vestirem é bem diferente da forma dos outros grupos se vestirem. Block B também, que acabaram adotando um pouco a estética do Big Bang. Mas não tem problema nenhum, se o BTS tá vendendo bem, tá dando certo usando esse tipo de roupa, então... Até mesmo porque muitos grupos adotaram essa estética de se vestir normal, porque o BTS se veste dessa forma, e o BTS influencia bastante grupos novatos, ou até mesmo que surgiram na mesma época que eles, mas não fazem tanto sucesso assim. Já Red Velvet... Opa! Eu tô pensando no Red Velvet. Já o Twice, elas se vestem basicamente como elas se vestem em todos os clipes. São roupas coloridas, roupas femininas, roupas bonitinhas, fofinhas, ao mesmo tempo com um pouquinho de sexy ali. E só, não tem nada, nenhuma novidade. A quantidade de visualizações que deu toda essa polêmica, toda essa briga entre os fãs. Quando os clipes foram lançados, eu assisti. Eu fui assistir o clipe do BTS quando eles tinham lançado 6 horas depois. Tipo, 6 horas depois eu fui assistir. Eles estavam lá com umas 3 milhões de visualizações. E o Twice também, tava lá na faixa de 3, 4 milhões de visualizações. Hoje eu fui assistir de novo, 24 horas depois, porque essa era a graça, né? Os fãs estavam competindo para saber qual grupo que atingia 10 milhões de visualizações em 24 horas, porque isso seria um recorde no K-pop em geral. Eu fui assistir, eu não lembro a quantidade exata, mas o BTS conseguiu passar de 10 milhões de visualizações para quase 11 milhões de visualizações em 24 horas. E o Twice parou nos quase 10 milhões, era praticamente 9 milhões 800 e poucos mil. Nessa corrida, os fãs do BTS acabam levando, né, a medalha de ouro em termos de visualizações. O BTS alcançou primeiro. Eu estou aqui com o resultado e eu vou abrir e vou falar, de acordo com todas essas análises que eu fiz, quem ganhou essa corrida. Se foi o Twice ou se foi o BTS. Então se preparem. Ninguém! Quem ganha no final das contas é o fã que não fica perdendo tempo com rivalidadezinha besta e que gosta dos dois grupos, assim como o fã que gosta do K-pop no geral. Porque vamos combinar, se eu só gosto de um grupo no K-pop, eu só vou poder escutar as músicas daquele grupo quando eles lançarem músicas. E se eu gosto de vários grupos, se eu gosto de várias músicas, quando um grupo que eu gosto não lança música, eu tenho milhares de outras músicas e milhares de outros comebacks pra escutar. E aí eu vou ficar super feliz, porque música não vai faltar na minha vida. E a pessoa que não é esse tipo de fã alienado, ela se permite escutar as músicas de todos os grupos. Não significa gostar de todas as músicas de todos os grupos. Às vezes você pode ser fã de um grupo que tecnicamente é rival de outro grupo, e aí você escuta a música daquele grupo rival e não gosta. Mas você não gostou porque a música não fez o seu estilo e não porque você é contra aquele grupo. Fora que assim, o que acontece atualmente é um monte de gente criticando as músicas de tal grupo sem ao menos escutar. Porque você não gosta daquele grupo, você é preconceituoso contra aquele grupo, então você não quer escutar, você só quer falar mal. E aí é nota 0 pra você. Era da hora naquela época do K-pop em que não existiam tantos fãs aqui no Brasil, então quando um fã de K-pop brasileiro encontra outro fã de K-pop brasileiro, ele tava pouco se lixando. Qual que era o grupo favorito daquela pessoa? O fato dela gostar de K-pop, assim como eu, já era o suficiente para que nós nos tornássemos amigos e pudéssemos conversar a respeito do K-pop. Só que hoje em dia, o K-pop virou modinha. Como toda modinha, sempre tem aquele povo chato, pedante, que quer ficar comparando seu grupo favorito com outro grupo. Posso falar uma coisa bem sincera pra vocês? Vocês, fãs de BTS, que ficam contra todos os grupos do mundo, saibam que o BTS nem sabe da existência de vocês. E fãs do Twice, que ficaram falando mal das fãs do BTS, as meninas do Twice, idem. Elas não sabem quem são vocês. Eles provavelmente nem sequer competem entre si. Eles estão muito preocupados ensaiando para dar grana para a gravadora deles, que no fim das contas é o que importa.
Esses grupos um dia, meus queridos, vão acabar, porque tanto Twice, quanto BTS, quanto 21, quanto Big Bang, quanto EXO, quanto qualquer outro grupo aí, são produtos e eles têm data de validade. E quando eles não estiverem mais vendendo, foda-se se você ama esse grupo, a gravadora vai acabar com ele. Olha o que aconteceu com o 21. Tantos fãs por aí, mas a partir do momento em que a gravadora decidiu que esse grupo não era mais comercialmente interessante, eles finalizaram com o grupo. Então vamos parar de ficar com essa guerra idiota, onde a gente fica perdendo nosso tempo xingando os outros pela internet, e vamos curtir as músicas, vamos curtir os grupos, enquanto eles estão aí no auge. Vamos ficar feliz quando um grupo de K-pop chega no auge, porque a gente sabe o quanto os idols se fodem e sofrem mentalmente e fisicamente para conseguirem chegarem onde eles estão. Acordem!